O valor das coisas simples. Havia uma família que não tinha muito, mas possuía o essencial. Um lar pequeno, um quintal onde o vento brincava com as folhas e o costume de se reunir ao redor da mesa para agradecer pelo dia. A vida era simples, porém carregada de significados. Não havia luxo, mas havia presença. Não havia riqueza, mas havia amor silencioso em cada gesto. Com o passar do tempo, o mundo ao redor começou a mudar. As cobranças aumentaram, as comparações ficaram mais constantes, e a correria da vida moderna foi se infiltrando na rotina daquela casa. As manhãs deixaram de ter conversas, os cafés se tornaram rápidos e os abraços escassos. Cada um parecia viver no seu próprio tempo, como se o relógio fosse mais importante que o olhar. A harmonia começou a se perder sem que percebessem. O lar, antes cheio de risos, se tornou um espaço de pressa e cansaço. Havia amor, mas ele se escondia atrás de silêncios e pequenas impaciências. O que antes unia, agora parecia pesar. Mas no fundo, o sentimento ainda estava lá, adormecido, esperando um sinal para despertar novamente. Certo dia, algo simples aconteceu. Um apagão inesperado. A luz se foi, e com ela os ruídos da televisão, do celular e do computador. A família, sem o que fazer, se juntou à luz de velas. Começaram a conversar, riram de memórias antigas e redescobriram o prazer de estarem juntos sem distrações. Foi ali, na escuridão, que uma nova luz começou a acender dentro deles. Descobriram que viver bem não era ter tudo, mas saber valorizar o pouco com amor e presença. A paz não estava fora, mas dentro, esperando para ser sentida. E naquela noite silenciosa, entenderam que o verdadeiro bem-estar não se compra, se cultiva todos os dias com pequenas atitudes de carinho e gratidão. Depois daquela noite de luz de velas, algo dentro daquela casa começou a mudar. Pequenos gestos começaram a reaparecer. Um sorriso na manhã, uma xícara de café servida com carinho, uma palavra de incentivo no meio do cansaço. A família percebia que podia reencontrar a leveza perdida, mas sabia também que viver bem exigia esforço, paciência e perdão. Com o tempo, vieram novos desafios. As responsabilidades cresceram, o trabalho ocupava mais horas e as preocupações tentavam roubar novamente a paz que haviam reencontrado. Havia dias em que o silêncio voltava, mas agora era diferente. Já existia uma consciência de que o amor precisava ser cuidado. Eles começaram a entender que paz não é ausência de problemas, e sim a presença de calma mesmo quando tudo parece desorganizado. Em muitos momentos, o orgulho quis falar mais alto. Houve desentendimentos, palavras ditas no calor da emoção, portas fechadas, lágrimas contidas. Mas o que antes seria motivo para afastamento, agora se tornava um convite à reflexão. Eles estavam aprendendo que amar também é escolher ficar, mesmo quando é difícil. Certa vez, em um domingo comum, a família se reuniu no quintal para um simples almoço. Nada planejado, apenas vontade de estar juntos. O cheiro da comida, o barulho das risadas e o canto dos pássaros trouxeram de volta uma sensação antiga, quase esquecida. O prazer de pertencer. Ali, entre conversas e histórias, perceberam que o verdadeiro lar não é feito de paredes, é feito de presença, de olhar e de perdão. Com o tempo, começaram a criar pequenas tradições, uma oração antes de dormir, um jantar sem celulares, um passeio no fim de semana. Eram gestos simples, mas tinham poder. Aos poucos, o amor voltou a ocupar o espaço que o cansaço havia tomado. A casa voltou a ter sons de alegria e o coração de cada um se enchia de gratidão. Viver bem, perceberam? Não era viver sem conflito, mas aprender a transformar o conflito em crescimento. Entenderam que a convivência é uma escola. Todos erram, todos aprendem, todos têm dias ruins. Mas o que mantém a união é o desejo constante de recomeçar, juntos, sempre.
E foi nesse recomeço diário que descobriram o segredo da harmonia. Ninguém precisa ser perfeito, só precisa estar disposto a amar um pouco mais a cada dia. O tempo passou, e aquela família, antes perdida em rotinas e silêncios, aprendeu o que realmente significa viver bem. O lar já não era apenas um espaço físico, era um abrigo de emoções sinceras, um refúgio onde cada um podia ser quem era, sem medo de ser julgado. As paredes guardavam histórias de superação, e o ar parecia mais leve, como se o amor tivesse aprendido a respirar de novo entre eles. A cada amanhecer, vinham novas oportunidades de agradecer. As brigas diminuíram, os sorrisos aumentaram e o respeito se tornou o alicerce de tudo. Já não havia cobrança de perfeição, mas sim vontade de fazer o melhor possível um pelo outro. A família percebeu que viver bem não é evitar as tempestades, mas aprender a dançar na chuva juntos. As dificuldades externas continuaram. Contas, trabalho, desafios da vida moderna, mas dentro daquela casa reinava algo que o mundo lá fora não podia abalar. Paz interior. Havia serenidade nas conversas, compreensão nos olhares e carinho nos gestos. As pequenas atitudes, antes ignoradas, agora eram celebradas. O abraço antes rápido se tornava demorado e o obrigado passou a ter um significado profundo. Eles descobriram que o verdadeiro sucesso de uma família não está no tamanho da casa, nem no valor das coisas, mas na união que resiste às dificuldades e se fortalece com o tempo. Aprenderam que o amor é uma escolha diária e que o segredo da felicidade está em escolher todos os dias amar com paciência, respeitar com ternura e agradecer mesmo pelo pouco. Nas noites tranquilas, o som do riso voltou a preencher o ar. As crianças, o companheirismo, os gestos simples, tudo se tornou motivo para celebrar. A paz, que antes parecia distante, agora habitava dentro de cada um. Era uma paz construída com esforço, com escuta, com perdão. E quando olhavam ao redor, percebiam que nada faltava. Tinham o essencial, um ao outro, e isso era mais do que suficiente. Viver bem é isso, cuidar de quem você ama, valorizar os instantes, transformar o lar em um lugar de amor. Não espere o momento perfeito, crie você mesmo o seu momento de paz. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Deixe nos comentários o que é viver bem para você. Espalhe essa mensagem, porque quando uma família vive em paz, o mundo ao redor também muda.